tô na área, tô de volta com Na Cara do Gol, tá? Para trazer as análises dos jogos do dia, o meu planejamento do dia, dos melhores jogos, na minha opinião, né? Onde eu vou aqui analisar esses jogos para vocês e trazer os melhores mercados para atuar. Seja ele para você atuar no pré-jogo, seja para atuar no ao vivo. Eu sempre digo que um bom dia, para você ser assertivo, para você ser constante nas apostas e ter resultado, você precisa começar com um bom planejamento e uma boa análise de pré-jogo. E aqui com esse vídeo eu quero te ensinar a fazer um bom planejamento, te passar um bom planejamento, te passar uma boa análise de pré-jogo. E além disso, eu ainda vou compartilhar algumas apostas para vocês durante o vídeo, tá? Então assiste o vídeo até o final, já deixa o like. Se você gostar no final, você compartilha para um amigo seu. Se você não gostar, você não compartilha, beleza? E de antemão já digo para vocês, se inscreve nesse canal, seja você do clube ou não, tá? O Clube dos 5% é onde eu mando todas as minhas apostas e a galera que tem acesso a uma comunidade onde eu compartilho muita coisa, muito conhecimento, além, obviamente, de todas as minhas apostas. Mas seja você do clube ou não, se inscreve aqui no YouTube para que você seja notificado de todas as postagens que eu faço aqui no YouTube de análise de pré-jogo, tá? De um planejamento do dia ou de qualquer outro vídeo que traga um ensinamento para vocês. Hoje, sabadão, o dia está recheado de jogos. Estou gravando esse vídeo na sexta, né? Mas já de antemão eu vou tratar como se fosse o sabadão aqui, que eu já fiz essa análise. Mas antes da gente começar, enquanto você vai se inscrevendo no canal, soltar aquela vinheta. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ponto muito importante, aqui na descrição eu vou deixar o link para que você se cadastre na casa de aposta, tá? E também já vou deixar alguns links das apostas prontas que eu já vou deixar aqui para você durante o vídeo. Então, para você não ter trabalho, né, você só vai fazer o cadastro, obviamente, primeiro na casa de aposta e depois você só vai clicar no link, tá? Para poder já ter a aposta pronta, já colocar o valor seguindo gestão, isso é muito importante. E aí, só fazer a aposta, para que você não tenha trabalho, beleza? Vamos embora, vamos começar com as nossas análises aqui. E eu já vou começar com esse jogo que está aqui aberto, o jogo do Milan contra o Cagliari, tá? Eu coloquei aqui como mandante favorito. Nessa lista de mandante favorito, obviamente, os times que eu vou jogar em casa são favoritos, mas não significa que eu vou apostar na vitória de todos, né? Principalmente no pré-jogo. Isso não significa, até porque tem algumas cotações que estão bem ruins. E aí a gente tem que levar para o ao vivo. E outras, a gente pode utilizar um handicap, a gente pode utilizar outros mercados para poder compartilhar, para poder aumentar essa odds. E durante o vídeo aqui vocês vão entender, tá? Esse jogo do Milan, por exemplo, eles vão jogar contra o Cagliari. E o Milan, desde a chegada do Sérgio Conceição, né, teve uma virada absurda pela Supercopa da Itália diante da Juventus, né? Isso na semifinal, foi para a final. Estava perdendo para Inter de Milão por 2-0 e no segundo tempo o Milan conseguiu a virada, velho. Foi lá, empatou 2-2 e nos acréscimos fez o 3-2 e se sagrou campeão da Supercopa da Itália com 2 viradas. Então o Sérgio Conceição, nesses 2 jogos, ele simplesmente estreou contra a Juventus e contra a Inter de Milão, 2 clássicos, né? E ele conseguiu 2 vitórias junto com seus jogadores aqui, tá? Nessa rodada, o Milan vai enfrentar o Cagliari. Só para a gente entender aqui um pouco da tabela e vocês verem a diferença das duas equipes. O Milan está aqui na 8ª colocação com 17 jogos e precisando pontuar para subir na tabela, porque o Napoli está com 19 jogos, né? São 2 jogos a mais, porém está com 44 pontos. Então a diferença de pontos gigantesca, tá? O Milan corre um sério risco de não ir, né? E eu acredito que não vai. Claro que está no início do campeonato. Vamos ver como é que vai ser agora a sequência com o Sérgio Conceição. Mas o Milan corre um sério risco de não ir para a Champions League na próxima temporada, tá? Então precisa emplacar uma sequência muito forte de vitória. É um time que tem 7 vitórias, 6 empates, um número muito alto de empates e 4 derrotas, beleza? Porém, vai enfrentar o Cagliari, que tem 10 derrotas em 19 jogos, velho. 10 derrotas em 19 jogos. 32 gols sofridos, uma média de quase 2 gols sofridos por jogo, uma média muito alta de gols sofridos. Então, o Milan terá pela frente uma defesa extremamente frágil, um ataque também frágil, tá? Então, eu gosto sim dessa vitória do Milan. Gostaria de utilizar, inclusive, um handicap -1, tá? Um handicap asiático, que no caso de, se o Milan vencesse por um gol de diferença, a aposta é devolvida. E se o Milan vencer com 2 gols de diferença, teríamos green. Só que também não está pagando bem, né? Está pagando abaixo de 1,50.
e eu só faço apostas acima de 1,50, 1,55, 1,60 é onde eu gosto de fazer apostas, tá? Por isso que ao invés de utilizar esse handicap, eu prefiro utilizar o Milan e combinar com uma dupla, beleza? E já uma aposta que eu vou compartilhar logo de início aqui para vocês vai ser junto com o jogo da Atalanta. A Atalanta vai enfrentar a Udinese, tá? E a Udinese, também vamos olhar aqui a classificação e eu explicar esse bilhete para vocês, que é a vitória do Milan junto com um gol da Atalanta. A Atalanta vai enfrentar uma Udinese que em 19 jogos tomou 28 gols, ou seja, tem uma média de pelo menos um gol sofrido ali, né? Mais de um gol sofrido por jogo. E a Atalanta é uma das principais ataques da competição, né? Está aqui igual praticamente junto com a Inter de Milão, né? A Inter de Milão tem 45 gols, a Atalanta tem 43 gols, sendo em 18 jogos. Mano, é uma média de 2 gols, mais de 2 gols por jogo da Atalanta. Vem marcando com muita regularidade. Só para mostrar para vocês aqui os últimos jogos da Atalanta, ó, perdeu, né, a Supercopa para a Inter de Milão, só que essa Supercopa que eles perderam, eles entraram com um time completamente reserva, tá? Quer dizer, completamente não, time misto, mas tinha muitos jogadores que eram reservas que entrou como titular, principalmente o setor ofensivo. Lukman, que é o principal jogador do time, o Ederson estava no banco, todos eles só entraram no segundo tempo e quase marcou até gol, tá? Mas trazendo aqui para a Série A da Itália e os jogos que ele não foi com o time reserva, marcou contra a Lazio, contra a Empoli, contra o Cagliari, contra o Real Madrid, contra o Milan, contra a Roma, Young Boys, Parma. É um time que vem marcando muitos gols e até favorito para esse confronto, tá? Mas eu optei em utilizar o gol da Atalanta. Então, o gol da Atalanta com a vitória do Milan tá pagando bem, tá? Tá pagando acima de 1,50, para mim uma ótima aposta. No ao vivo, eu também estaria acompanhando esse jogo e de olho na possível vitória da Atalanta. Vai depender muito como vai estar o comportamento do time, tá? Vai depender muito disso, até porque a Udinese também, jogando em casa, não é um time bobo. É um time bem abaixo, mas não é um time bobo, beleza? Então, na Itália, eu gosto muito dessas opções. Continuando aqui, depois do jogo do Milan, né? Outro confronto que a gente tem bem interessante é o PSV e o Ajax na Holanda. Ambos vão jogar dentro de casa. O Ajax, obviamente, extremamente favorito, vai enfrentar uma equipe muito fraca, né? Uma equipe bem abaixo, que é o RKC, é o último colocado. Então eu gosto sim de olhar para a vitória do Ajax. No ao vivo eu vou estar de olho na possível vitória no primeiro tempo do Ajax, mas isso somente no ao vivo. E além disso, eu gosto do mercado de gols, para o Ajax marcar pelo menos 2 gols, tem uma média de 2 gols marcados por jogo e vai enfrentar a pior equipe da competição. E no mercado de escanteios, vale a pena estar de olho para o Ajax ter mais cantos do que o adversário, tá? O time do RKC é um time que mais cede escanteios no campeonato holandês, 7 escanteios sofridos por jogo. Em todos os jogos jogando fora de casa, eles não tiveram mais cantos do que os adversários. Então, em 70% dos jogos em casa, o Ajax teve mais cantos do que os seus adversários. Então, para o Ajax ter mais cantos também, é uma excelente opção. E o PSV vai enfrentar o AZ. Aqui já é um jogo mais difícil, é um jogo mais equilibrado, porque o AZ é uma das melhores equipes da competição, né, junto com o Ajax. O Trash também está fazendo uma excelente temporada, e o Feyenoord e o Twente. Eles estão com 32 pontos aqui, né? Tá brigando por essa vaga do G3, do G4 para buscar a competição europeia. É uma equipe difícil, mas, cara, o PSV é o melhor time da temporada, tá? Disparado, junto com o Ajax. Então, obviamente, quando a gente olha para o campeonato holandês, a gente sempre fica a favor desses super favoritos, né? No caso do PSV, no caso do Ajax, no caso do Feyenoord. Então, eu sempre estou de olho nessas equipes para poder vencer, e eles são super favoritos hoje para esse sabadão, tá? Os outros jogos que nós temos, que eu listei como favorito, nós temos aqui o Olympiacos contra o Aris Salonita, nós temos o Besiktas contra o Bodrum, nós temos o Freiburg contra o Kiel, né, todos eles jogando dentro de casa, e o mais contra o Bochum. Todos eles são favoritos, mas eu optei em trabalhar no live, tá? E confirmar, né, esse favoritismo. O campeonato da Bundesliga, os caras estavam de folga, de férias, uma mini férias, né? Já estão aí 2 semanas praticamente sem jogar, por conta do final do ano, por conta também do frio lá, né, na Alemanha. Os estádios ficam completamente
cheio de neve, então tem essa parada na Bundesliga. E aí a gente tem que ver como é que os times vão retornar, né? Às vezes essa parada é algo bom, mas às vezes essa parada é algo ruim para as equipes. Então eu listei aqui, por exemplo, o favoritismo do Mainz e do Freiburg, mas eu preciso consolidar no ao vivo se vai estar com esse favoritismo dentro de campo para poder tomar a decisão de fazer essa possível entrada na vitória, tanto do Freiburg quanto do Mainz. E até para pegar uma cotação melhor, né? Porque o Freiburg, por exemplo, está pagando 1,40. Para mim não vale a pena, essa cotação está muito baixa. Beleza? No caso do Besiktas, a mesma coisa, 1,48, e o Besiktas defensivamente é um time que sofre bastante. Por isso que é melhor levar para o ao vivo. E o Olympiacos, que é o melhor time da Grécia, também está com a cotação mais baixa. Então, nesse caso, tá? Uma dica até para vocês aqui. Nesse caso, vocês podem fazer duas coisas. Vocês podem utilizar o handicap -1, tá? Mas no caso desses jogos que eu apresentei, alguns deles, o handicap -1 para mim é um risco a mais. Dá para esperar no ao vivo uma cotação melhor, né, de uma possível vitória. E além disso, você ainda tem a validação dentro de campo. Isso para mim é muito importante. Por isso que dentro do meu planejamento do dia, depois que eu faço toda a análise, que eu defini esse favorito, eu vou olhar a odds. E quando você olha a odds, você vai ver se essa odds vale a pena para você ou não. No caso do Milan, eu resolvi fazer uma dupla. Você pode utilizar esses outros jogos que eu falei para fazer uma dupla? Pode, mas você tem que ter a noção de que ao fazer uma dupla, você aumenta o risco do seu bilhete, tá? E isso você deve ter muito cuidado na hora de aumentar o risco, por isso que eu prefiro muitas vezes levar pro ao vivo, eu priorizo o ao vivo. Galera, visitante favorito também listei vários, né? O jogo do Atalanta já comentei com vocês. Tem também na Arábia Saudita o Al Ittihad, né, que vai jogar contra o Al Feiha. O Al Feiha que na temporada passada até jogou muito bem, deu trabalho, mas essa temporada está muito mal. São 13 jogos com 9 gols marcados, 23 gols sofridos e apenas uma vitória. Porém tem 5 empates e 7 derrotas, tá? E o Al Ittihad só tem uma derrota que foi justamente para o Al Hilal, né, no início da temporada. Só que assumiu aqui a liderança por conta dos 2 tropeços que teve o Al Hilal, uma derrota e um empate. E é o melhor time da temporada junto com o Al Hilal, né? Inclusive se classificou nos pênaltis agora contra o Al Hilal pela Copa do Rei Saudita. O Al Ittihad eliminou o Al Hilal, tá? São as 2 melhores equipes, sem sombra de dúvidas, e vão disputar toda a rodada por esse campeonato. Então essa vitória é muito importante para o Al Ittihad, porque se ele empatar ou perder, o Al Hilal pode passar, né? E o Al Hilal é muito favorito também, vai enfrentar uma equipe também bem inferior, mesmo jogando fora de casa. Então acredito na vitória das 2 equipes, tá? No caso do Ittihad, pela odds também, eu decidi aguardar no ao vivo para pegar uma cotação melhor. Já no caso do Al Hilal, né, vale a pena utilizar uma certa dupla ou você criar uma aposta, já que o Al Hilal, além disso, você tem ali muitos atacantes e aí você pode explorar o mercado de chute ao gol. Aí tem que aguardar a escalação, né? No caso tem o Mitrovic, tem o Marcos Leonardo. O Mitrovic saiu lesionado no jogo passado, eu acredito que vai ser banco. E aí dá para explorar o chute no gol do Marcos Leonardo, já que vai ser o jogador mais próximo da área, né, caso o Mitrovic não esteja na partida. E é um jogador também que tem finalizado bastante, tem marcado muitos gols, o Marcos Leonardo, além do mercado de escanteios, tá? Nós temos o Celtic, né, na Premiership, na Escócia, só que também cotação muito baixa, dá para utilizar essa cotação em uma dupla. Nós temos o Bayern de Munique contra o Borussia Mönchengladbach. O Bayern para mim é favorito, só que 1,40 para mim essa odds está muito abaixo, muito ruim, porque o Gladbach jogando dentro de casa é uma equipe que dá trabalho, tá? Dá muito trabalho, venceu 6 dos últimos 10 jogos, então assim, é um time que, cara, vem numa sequência muito boa, vem numa sequência muito positiva, e os outros 4 jogos não significa que perdeu não, tá? Tem muitos empates. É um time que em casa marcou, nos últimos 10 jogos, marcou em todos, tá? Em todos. Porém, é um time que sofre muitos gols. 80% dos jogos dos últimos 10, ou seja, em 8, aconteceu ambos marcam. Então, não descarto esse ambos marcam. Porém, né, é o Bayern de Munique, vai ter a bola, o Gladbach pode sentir. Por isso que eu deixei esse jogo para atuar no ao vivo. Eu não fiz nenhuma cotação de pré-jogo. Ainda mais por conta da parada que eu falei que teve na Bundesliga. Então, não fiz nenhuma aposta de pré-jogo na Bundesliga, tá? Mas o ambos marcam, eu não descarto nem a vitória do Bayern de Munique. E, cara, quando você olha os últimos jogos entre eles, né, você tem um 3-1, 2-1, 3-2, 1-1, 2-1. Aí lá em 2021 teve um 5-0, né, do Borussia Mönchengladbach. Mas perceba que os últimos jogos mais recentes, pegando principalmente o recorte ali de 2023
e também o jogo que teve em 2024, foram jogos com gols, né, que o Bayern fez e tomou gols, né, sendo os últimos 2 jogos o Bayern venceu. Então é um jogo muito difícil para o Bayern de Munique aqui, tá? Por isso que eu preferi avaliar no ao vivo. Mas eu gosto muito do mercado de gols desse ambos marcam. O over 1,5 não dá nem para falar tanto porque tá pagando 1,10, beleza? E aí tem aqui também outros jogos. Eita, tá atualizando aqui. Aí também nós temos outros jogos aqui, ó, de mandantes, que aí você vale a pena estar de olho também no live, tá? Separei também jogos que são favoráveis para gols. Por exemplo, um jogo bem interessante que nós teremos é o Hoffenheim contra o Wolfsburg. Nesse caso aqui do Hoffenheim contra o Wolfsburg, cara, se liga nisso aqui nos últimos jogos entre eles, tá? Tirando o Pokal. A Pokal agora recente, o Wolfsburg jogou em casa, ganhou de 3-0, beleza? Pokal eu não costumo contar muito, mas olhando para a Bundesliga, ó, 2-2, 3-1, 2-1, 3-2, 2-1, 2-1, 3-1. Cara, os jogos do Hoffenheim contra o Wolfsburg pela Bundesliga, a maioria são jogos com gols, tá? São jogos com gols. O Wolfsburg tá um time melhor nessa temporada, mas o Hoffenheim em casa é forte. É um time que faz e toma muitos gols. Para você ter ideia, olhando em 70% dos últimos jogos, tanto de um quanto do outro, né, o Hoffenheim jogando em casa e o Wolfsburg jogando fora de casa, em 70% dos jogos aconteceu ambos marcam. É uma média de quase 2 gols marcados por cada um, mas também uma média de quase 2 gols sofridos. Então, o ambos marcam, para mim aqui, é uma excelente opção, tá? Uma excelente opção mesmo. Eita, tô com soluço. Tomar uma água aqui. Bateu solução. Pronto. Falando demais, né? Cara, o Betis vai enfrentar o Valladolid, tá? O Valladolid é uma das piores equipes da La Liga nesse início de temporada. Pior, na verdade, né? São 3 vitórias, 3 empates e 12 derrotas com 37 gols sofridos em 18 jogos. Quase uma média de 2 gols sofridos por jogo. Eu gosto do ataque do Betis, vem melhorando bastante, tá? O Betis é favorito, mas eu não confio no Betis. Porém, um mercado que eu gosto bastante aqui no jogo do Betis é para o Betis pelo menos marcar um gol, né? Como eu falei, o Valladolid tem uma média de pelo menos um gol sofrido e o Betis tem pelo menos uma média aí de um gol marcado, né? 1,9, quase 2 gols marcados por jogo, jogando fora de casa. Então, eu gosto bastante de olhar para o cenário do gol do Betis, beleza? Para você combinar numa dupla, é excelente. Um clássico que nós teremos é Sporting e Benfica, tá? Sporting, jogaço, hein, velho? Sporting e Benfica, jogaço. E, cara, o último confronto entre eles, o Sporting levou a melhor, venceu por 1-0, né, pela Liga Portuguesa. Só que esse aqui é um jogo de mata-mata, um jogo decisivo demais para os dois times. Então, eu acredito que os dois times vão dar tudo de si. E a partir do momento que um time marcar um gol, o outro vai se expor bastante, tá? E o Benfica, o ataque do Benfica no jogo passado, contra o Braga, jogou muito bem. Assim como o Sporting também contra o Porto, jogou muito bem. Então, pelos dois ataques estar jogando muito bem, por mais que o último jogo tenha sido 1-0 e foi recente, né, agora em dezembro, eu gosto sim de estar de olho nesse ambos marcam, tá? Eu gosto de estar de olho no ambos marcam. Ou se você quiser algo mais tranquilo, algo mais seguro, over 1,5 para combinar em uma dupla. Mas eu vejo o jogo excelente para gols. Em relação ao resultado, para mim é um jogo extremamente equilibrado. Qualquer um pode vencer essa partida, porque são duas equipes bem qualificadas. E galera, aqui nesse canto eu deixei uma aba somente no live, porque é justamente jogos que as cotações para mim no pré-jogo tá bem ruim ou são jogos equilibrados. Por exemplo, Liverpool, Leicester, que vai ter FA Cup, né, Chelsea, Manchester City, todos eles são extremamente favoritos, vão enfrentar equipes da terceira, da quarta divisão da Inglaterra, muitos jogando dentro de casa, é o caso do Chelsea, o caso do City. Então assim, os times estão pagando 1,03, está pagando 1,04, 1,10, então não vale a pena para explorar no pré-jogo, é melhor levar para ao vivo, né? E principalmente você observar os mercados de vitória no HT, vitória no primeiro tempo. Então o City, acredito que vai ganhar no primeiro tempo? Acredito. Chelsea, acredito que vai ganhar no primeiro tempo? Acredito, tá? Então você pode explorar cotações melhores no ao vivo para ganhar no primeiro tempo. O caso do Leeds também, bem favorito. O caso do Liverpool, acho que vai entrar com o time completamente em reserva, tá? Mas é superior. Então, pelas cotações está muito baixo, não adianta nem eu comentar tanto aqui com vocês, porque é levar para o live e realmente buscar oportunidade, já que são extremamente favoritos, tá?
São Paulo e Frankfurt também é um jogo bem difícil, bem equilibrado. São Paulo em casa tem dado trabalho para alguns adversários, então cuidado. A Juventus também vai ter o Torino, né? O Torino jogando dentro de casa. A Juventus tem tido dificuldade em marcar ainda, o ataque não tem funcionado tão bem, tá? Então vou estar de olho no ao vivo, no possível empate anula a Juventus, mas dependendo do que está acontecendo dentro de campo. E os outros jogos, velho, por exemplo, campeonato francês, tem Brest, Lyon, e Rennes e Marseille, são jogos também extremamente equilibrados, que são jogos que a gente tem que ir pro live e buscar oportunidade de acordo com o que está acontecendo dentro de campo, tá? Não quero tomar e nem levar você a tomar decisões baseado em alguns padrões e em jogos tão equilibrados assim, tá? Porque pode ser que os padrões não se repitam, beleza? Por ser jogos tão equilibrados. Então, é isso que nós temos para o sábado. Espero ter ajudado você aqui. Lembrando que na descrição eu vou deixar o link para você se cadastrar na casa de aposta e vou deixar também o link para você que das apostas que eu vou deixar aqui para vocês, beleza? Para você que não é do clube. Para você que é do clube, só é você olhar o grupo do clube que eu estou mandando todas as apostas de pré-jogo do sabadão e também no ao vivo eu também vou estar compartilhando tudo para você, tá? Tamo junto, que Deus abençoe nosso dia e que seja um sábado muito lucrativo pra gente, tá? Sempre coloco Deus à frente de tudo, da minha vida, da minha família, do meu trabalho, tá? E também na vida de vocês. Beleza, galera? Tamo junto.